Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre exercício físico e Covid-19. Através desse vídeo você vai aprender como elaborar melhor o seu treino ali, qual a intensidade, qual o volume, para você melhorar o seu sistema imune e como você pode treinar. E a gente vai trazer informações aqui importantíssimas, informações científicas sobre exercício físico e Covid. Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, sou personal trainer e hoje a gente vai falar sobre Covid-19 e exercício físico. Para conversar aqui comigo e para a gente poder aprofundar mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui meu amigo Luigi Panellini, Luigi do Mário, né? Quer se apresentar aí, Luigi? Falar um pouquinho aí de você. Eles não me conhecem, eu sou Luigi, sou formado em Educação Física e Esporte pela USP, na mesma universidade que o Fernando, e já estamos aí na profissão já faz um tempo já, trabalhando com musculação, personal, e é isso. A gente está aqui agora para ajudar o Fernando, né, nesse convite que ele deu de mais um assunto polêmico e difícil, e a amizade é para isso, para a gente tá junto nos momentos difíceis e bons. Legal, legal. Pessoal, eu queria falar para vocês também, se você ainda não é inscrito no canal, ou no meu perfil aí do Instagram, já se inscreve já, tá? E pode seguir o Luigi lá também. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente aí, que a gente terá o prazer de responder, tá bom? E, pessoal, também eu queria falar uma coisa aqui. O que a gente está trazendo aqui são informações, tá? Baseadas em estudos científicos, tá? E por favor, aí, dá seu like, compartilha esse vídeo que a gente estudou bastante para passar as informações aqui para vocês com cautela, tá? E com seriedade para que vocês possam aí, se beneficiar o máximo possível sobre esse assunto aí. Então, para a gente começar, né, fazer uma introdução, a gente vai falar o que é o coronavírus, né? O que é a Covid, né? Então, a Covid é uma doença respiratória aguda, né? Que é já coisa simples para a gente já resolver. E ela é causada pelo novo coronavírus, que é denominado SARS-CoV-2, né? Então, nada mais é do que, então, para a gente voltar aqui, uma doença respiratória aguda. E a gente tem alguns sintomas, né, que a Covid traz, que a maioria das pessoas já estão acostumadas e já tem visto ao longo do tempo tudo isso, né? Já estamos já 1 ano e meio aí com esse momento de pandemia, né? Então, alguns dos sintomas do coronavírus é febre, tosse seca, fadiga, perda de paladar, de olfato, né? Algumas pessoas têm dores musculares, dores articulares, também tem náusea, diarreia, calafrios, tontos, ou seja, são sintomas parecidos com o de uma dengue, o de dengue, de algum, como eu posso dizer, também de gripe, né? De resfriado, são sintomas parecidos, né? Então por isso a gente tem que ficar atento também, porque ele também pode trazer, o grande problema também é a falta de ar, né, que a Covid traz, né? Porque, por isso que é uma doença respiratória, né? Ela afeta principalmente os pulmões. Ah, legal. Acho que todo mundo já cansou de ver essas informações, né, pessoal? Mas a gente está falando um pouquinho para linkar tudo que a gente vai falar, tá? E para que as coisas façam sentido para vocês. O Luigi aí já descreveu muito bem o que é, né? E assim, para os casos mais graves também, a pessoa fica muito com falta de ar, né? Tem comprometimento do pulmão, aquelas coisas todas, né? E a pessoa pode desenvolver uma pneumonia aí grave, né? Sim. Mas é basicamente isso. Só uma Pode coisa, falar. Fernando, rapidão, que eu acho que vale a pena até falar, é sobre que o Covid, as sequelas dele, tem mais de 205 sequelas, né? Aparentemente até onde foi estudado, né? Eu acho que vale a pena as pessoas ficarem sabendo disso, né? Então, ou seja, são 205 sintomas diferentes que as pessoas têm no pós-Covid. Ou seja, nenhuma pessoa, por causa da individualidade, nenhuma pessoa vai ter um sintoma igual. Algumas pessoas têm, às vezes, só dor de cabeça. Já ouvi falar, outras pessoas têm muita fadiga. Ou seja, então tem N coisas aí que o Covid pode trazer. Algumas pessoas começam a ter problema com diabetes, outras pessoas viram cardiopatas. Então, ou seja, são vários sintomas, né? E as sequelas mais comuns aí que tem é a fadiga, às vezes é o mal-estar, né, pós-exercício, a dificuldade termorregulatória, ou seja, calafrio, sensação de frio, e assim, essas coisas, né? É verdade.
Isso aí que o Luiz ponderou é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente vê a consequência, né, de você ser atingido pelo vírus. Algumas pessoas não vão desenvolver nada, mas existem estudos, igual o Luiz falou aí, que você pode ter, existem mais de 205 sintomas que você pode ter, né, sequelas depois de ter contraído o vírus aí, a doença, né? Então, assim, é um negócio muito sério que ataca todo o nosso corpo, né? Várias regiões do corpo, o cérebro, o coração, a circulação sanguínea, o pulmão, né? Então, é um negócio bem sério aí. E a gente entendendo isso, depois vai ficar mais fácil de saber como o exercício físico vai beneficiar a gente nisso tudo, né? E é basicamente isso aí. E ainda também eu lembro, Luiz, que esse artigo aí que você falou que tem mais de 205 sintomas, ele fala também que a pessoa pode apresentar os sintomas até 7 meses ali depois de ter ficado doente, né? Então, assim, teve algumas pessoas que perguntam, mas como é que eu vou retomar o treino? Depois a gente vai falar melhor disso, tá? Mas aí, de quebra, já falando, já adiantando um pouco, né? Tem pessoas que vão ter sintomas ainda, vão ter essa sensação de fadiga ou alguma sequela aí do vírus ainda até os 7 meses aí, né? Então, é um negócio bem sério mesmo, tem que tomar cuidado e levar a sério, né? Rápido, desculpa te cortar de novo. Outro ponto que eu acho interessante é falar também sobre a questão do lockdown, né? Porque conforme a gente fica só em casa, ou como algumas pessoas ficavam, não sai de casa, vamos ficar só lockdown, não pode sair, não pode fazer nada. Consequentemente, as pessoas ficam mais sedentárias, né? Começam a pedir delivery e tudo, e isso aumenta o número de sedentarismo, né, que a gente tem. O Brasil parece que alguns estudos estão mostrando está sendo recordista nisso. Então, com isso, a gente vem enfrentando 2 pandemias, né, a do coronavírus e a do sedentarismo. E, consequentemente, também com isso, a gente acelera a sarcopenia, né, que é o que? A diminuição da massa magra, ou seja, dos músculos, né. E aí, conforme o aumento da sarcopenia, a gente tem várias outras doenças que decorrem também disso, e com isso o coronavírus pode agravar também a vida da pessoa, né? Exatamente. Eu peguei algumas estatísticas aqui que eu vou olhar para o pessoal, tá? Já vou falar, já que você tocou nesse assunto, eu vou ver aqui que eu anotei, tá? Porque tem muita informação, pessoal. Tem. Mas eu vi aqui, aproximadamente aí, nos últimos 10 anos, o que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente teve aí um aumento de 68% em excesso de peso, né? Então as pessoas estão ficando acima do peso, 31% no aumento de obesidade, 41% no aumento de diabetes e 17% no aumento de hipertensão. Ou seja, a saúde no geral da população brasileira está piorando, né? A gente sabe que todos esses quadros aqui, tanto diabetes, hipertensão, excesso de peso, tudo agrava os casos de Covid, né? Então, assim, se você tem mais gordura corporal em excesso, o que a gordura faz no nosso corpo? Ela causa um processo inflamatório, ela produz algumas proteínas que a gente chama citocinas pró-inflamatórias. O que isso quer dizer? O seu corpo ele vai ficar inflamado, e essas proteínas elas vão atrapalhar o funcionamento normal do seu corpo. Você não vai conseguir direito absorver ali a glicose sanguínea, então você vai ter excesso de glicose na corrente sanguínea, então isso pode levar a diabetes, né? Você vai ter vários problemas, acúmulo de gordura nas artérias, que pode levar ao AVC, ao infarto. Então, assim, o seu corpo ele fica todo desregulado. Para a gente ter a saúde adequada biológica, a gente precisa daquilo que é chamado homeostase. O que é homeostase? É você ter o equilíbrio dinâmico do seu corpo. O que quer dizer isso? Que basicamente você precisa de um valor ideal para tudo. Você precisa de um valor ideal para a sua pressão arterial, para o seu batimento cardíaco, para o seu fluxo sanguíneo, para a quantidade de glicose que você tem. Então, tudo você precisa estar regulado, a sua temperatura corporal. Então, assim, se você começa a desregular alguma coisa, as outras coisas também vão em cadeia, né? E esse é um dos principais fatores que a obesidade leva a várias doenças e também pode agravar aí o Covid, né? Você quer falar mais uma coisa disso aí, Luiz? Não, acho que basicamente é isso mesmo. Já deu uma boa pincelada sobre o que o Covid pode fazer e a falta de exercício também pode fazer, né? Legal. Isso aí que você falou também da sarcopenia, né? Eu li agora recentemente para a gente fazer a live aqui, um estudo que mostra, né,
pessoas acamadas, né? Se a pessoa... Aí pode ser acamada por qualquer motivo, tá, pessoal? Não é especificamente do coronavírus isso. Se a pessoa tem um câncer ou qualquer doença que ela tenha ou sofreu alguma fratura, ela precisa ficar acamada, ela perde muita massa muscular e muita densidade óssea também. Então, isso é muito negativo para a nossa saúde, né? Assim, eu vi um estudo que mostra que em uma semana a pessoa pode perder 15% da sua força muscular, principalmente em membros inferiores e naqueles músculos que mantêm a nossa postura. Por quê? Quando você fica deitado, a pressão que a gente sofre da gravidade, ela fica distribuída no seu corpo, você não faz força para ficar em pé, por exemplo, né? É isso que acontece com os astronautas também, né? Por isso que às vezes eles têm que ter uma boa alimentação e fazer exercício físico, mesmo lá, vamos dizer assim, no espaço, né? Porque não tem ação da gravidade. Então, a gravidade ela é importantíssima também para manter a nossa massa muscular e manter a nossa atividade, né? Então, uma pessoa que está acamada, ela perde muita massa muscular e muita força muscular também, né? Se você for imaginar um indivíduo idoso, que geralmente já perde massa muscular e força por natureza, por conta do envelhecimento, se ele ficar acamado e ficar sem atividade nenhuma, essa perda vai ser muito mais acentuada ainda. Eu vi um estudo que mostra que em 10 dias a pessoa pode perder quase 1 quilo de massa muscular. E para você construir isso fazendo exercício físico e se alimentando, às vezes a pessoa vai levar 6 meses para conseguir ganhar 1 quilo de massa muscular. Isso se ela fizer tudo certinho, se alimentando bem, fazendo um treino específico de força, né? Então, é importante, né, salientar isso, que aí com o exercício físico age, né? Ele vai ajudar a ganhar massa muscular. E aí, você quer falar mais alguma coisa disso, Luiz? Para não ficar falando aqui direto, deixar um pouquinho para você. Não, mas é isso mesmo, porque o exercício físico ele vai contribuir exatamente para isso. Você ganhando massa muscular, você vai evitar N doenças ali decorrentes da sarcopenia, de outros problemas, né? Que nem sarcopenia, conforme a gente começa até, vai agravar o quê? A desnutrição, a síndrome da fragilidade, que é o que você estava tocando no ponto. Se a pessoa fica acamada, vai ficar mais frágil, porque ela vai ter menos massa magra, vai mudar o seu centro de gravidade, com posturas mais para frente, tudo, não vai ter força para andar, então pode ter várias quedas, né? E também a obesidade sarcopênica, né? Que é quando a pessoa começa a ganhar muita gordura e perder massa magra. Então, ou seja, é horrível, porque a pessoa só vai ter problemas decorrentes de não estar fazendo exercício físico, né? Não fazer exercício físico, então, ou seja, é um mal do século, né? Se a gente não treinar, não se exercitar, a gente só vai acabar agravando mais ainda uma doença que a gente está conhecendo, apesar de estar 1 ano e meio, mas ainda está conhecendo seus sintomas, tudo. Então, a gente só tem riscos não se exercitando, né? Exato, muito bom. Então, pessoal, já que agora a gente já deu essa base, já que a gente falou algumas coisas aí, né, específicas sobre Covid e exercício, a gente quer entrar um pouquinho agora no sistema imune, tá? O que é o sistema imune? O sistema imune no nosso corpo é o nosso sistema de defesa, né? Sempre quando entra algum corpo estranho ali, pode ser um vírus, uma bactéria, ou qualquer coisa que entre no seu corpo que não seja natural dele e possa prejudicar ele, o nosso corpo vai lutar contra esse corpo estranho, né? E quem luta contra esse corpo estranho é o nosso sistema imune, né? Então a gente tem várias células, vários tecidos e órgãos que lutam contra esses corpos estranhos, né? E o nosso sistema imune, ele pode melhorar, né? Principalmente com uma boa alimentação, né? Uma boa noite de sono, né? Bom descanso e através do exercício físico, né? E aqui o nosso foco principal vai ser através do exercício, tá bom, pessoal? Você quer falar um pouquinho, Luiz, sobre o sistema imune, acrescentar alguma coisa e como ele pode ajudar a gente? O exercício, é basicamente isso que você falou. O sistema imune ele vai ajudar a combater aqueles corpos estranhos, né? Tipo fungos, bactérias e principalmente o vírus, né? Então o exercício ele vai ajudar no ponto que, assim, já para deixar claro, o exercício físico ele não previne Covid, né? Que vai que as pessoas acham que, fazer exercício vou prevenir. Não tem como prevenir o Covid. Se tiver que pegar fazendo exercício, não fazendo, vai pegar Covid. O que o exercício ele ajuda, ele pode ajudar no tratamento, ou seja, não no tratamento, tipo assim, pode ajudar no tratamento pós ou antes, tudo, mas na questão de você melhorar o seu sistema imune, né? Ou seja, o exercício físico, ele não é a vacina é vacina, isso é bom a gente deixar claro, né? O exercício, ele vai promover algumas mudanças no nosso organismo, né? Como aumento de
o aumento na circulação de linfócitos após 24 horas. Normalmente treina, ou seja, vai durar 24 horas esse aumento dos linfócitos, né? No recrutamento celular, ou seja, em N coisas, o exercício físico ele vai contribuir. E principalmente também, né, ele vai levar uma melhora do controle da resposta inflamatória, que o Fernando já tinha basicamente falado, né? Vai reduzir os hormônios do estresse, o exercício físico, ele pode resultar na menor incidência, né, e a intensidade também da mortalidade frente à ocorrência de vírus, né, especialmente os vírus respiratórios. O exercício físico ajuda. Ele também pode auxiliar na resposta à vacina. Isso eu achei uma coisa muito interessante, Fernando. Quando eu estava lendo o artigo, o exercício melhorando, quer dizer, ajudando, né, na resposta da vacina. Ou seja, aqueles que tomaram a vacina e treinavam, tiveram uma resposta imune muito melhor do que aqueles que não treinavam e só tomaram a vacina. E isso também é por causa do auxílio, né, do efeito protetor que tem, né, na vacina e que o exercício faz, porque ele promove mais o aumento desses anticorpos, tudo, que vai ajudar a combater o vírus. Ah, legal, muito bom isso que você falou, Luiz. Eu compartilho disso também, tá, pessoal, que eu li no artigo, tá? E uma coisa interessante que eu vi é que a gente ainda não tem, né, muitas evidências, né, de como o exercício físico pode impactar, vamos dizer assim, diretamente no coronavírus. Mas a gente já tem muita informação que é o suficiente para a gente saber que vai ajudar, tá, pessoal? Como no artigo que eu li, que foi publicado no ano passado, né, eles falam que já existem comprovação, né, que o exercício físico ajuda, né, ameniza, por exemplo, os casos de influenza, né, da gripe, e também de pneumonia, né? Então, assim, ele já ajuda muito nesses casos que são similares ao que é proporcionado, que é causado pelo coronavírus, né? Igual o Luiz falou muito bem aí também, o exercício físico, ele aumenta, né, a rapidez com que o nosso sistema imune responde, né? Então, ali, quando você aparece algum vírus ou alguma coisa ali para atacar o seu corpo, ele consegue agir de maneira mais rápida, né? Isso é importante, que traz uma eficiência maior, né? E pode aí, eventualmente, evitar o agravamento da doença, né? Trazendo uma resposta imune melhor para o nosso corpo, né? Também eu lembro que eu anotei um dado aqui, ó, que ele aumenta a circulação de linfócitos, né? Então, se ele aumentou a circulação de linfócitos, os linfócitos são células do sistema imune, né? Que vão ajudar a proteger o seu corpo. Então, ele vai conseguir agir ali nos tecidos que forem atacados com mais facilidade, né? Mas aí, Luiz, será que é qualquer exercício que ajuda no sistema imune? O que é mais indicado? Existe alguma coisa que, assim, pode prejudicar fazendo exercício físico? O que é melhor para a gente aí? Então, como a gente está falando, né, a maioria dos estudos, eles falam que o ideal, nesse momento que estamos vivendo, é o exercício de intensidade moderada. Normalmente, exercício de intensidade moderada, ele vai de 50% a 70% da frequência cardíaca. É isso que a gente tem na literatura. Para as pessoas entenderem melhor, o que é 50%, 70% da frequência cardíaca? É aquele padrão quando você está treinando, você está respirando, tipo, você está respirando ali, mas você consegue ainda conversar um pouco, ou seja, a frequência não está tão alta, por isso você consegue conversar, tipo, se você estiver correndo. Estou correndo ali, mas eu estou conversando. Aí começa a ficar um pouquinho ofegante. Respirar um pouquinho mais forte pelo nariz ou até soltar pela boca. Aí a sua frequência provavelmente está chegando a uns 70%. Já. Se a pessoa já não consegue respirar, o exercício já está intenso, né? Então já fica mais difícil respirar. Ele vai normalmente o intenso de 70 a 90 para mais daí já é exercício de alta intensidade. Saiu também no Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, que estavam falando que é o recomendado, né, a prática de 150 a 300 minutos por semana de exercício aeróbico. Isso eu achei muito interessante, né? E isso ainda, exercício aeróbico, que é o que eu estava falando, de intensidade moderada. E 2 vezes na semana, exercícios de força, para ajudar na questão da imunidade, né? Não a combater o coronavírus, mas ajudar a imunidade a melhorar. Né? Então, o que a gente tem na literatura é isso, que exercícios de intensidade moderada, eles podem ajudar a resposta imune. E assim como exercícios intensos, eles podem prejudicar exercícios intensos. Né? Normalmente, exercícios intensos, hoje a gente entende como um HIIT, né? HIIT normalmente é um exercício bem intenso, é quando você já... Um exemplo disso é quando você já não consegue mais conversar direito fazendo exercício. Sinal que a sua frequência está bem alta, então você tem que dar uma diminuída. Quando você perdura também essa frequência alta durante um bom tempo, aí sim é um exercício intenso, né?
Então aí com isso aumentam as chances das infecções respiratórias, tudo por N motivos, né? Então é isso que a gente tem por enquanto na literatura. Não que não se deva fazer exercícios de alta intensidade. Eu acho que é bom frisar isso, né? Que não é porque, tipo, o exercício de alta intensidade acontece, essas coisas que a gente não deve fazer. Mas no atual momento que estamos, é aconselhado, né, a gente fazer exercícios de intensidade moderada. Até porque ainda nem todo mundo foi vacinado, nem todo mundo tem anticorpos contra o coronavírus. Ótimo, achei excelente a sua colocação e é basicamente isso aí mesmo. Só queria ponderar alguns detalhezinhos. Igual o Luiz falou aí da questão da intensidade, tá, pessoal? É isso mesmo, tá? Treinar a intensidade moderada, igual ele falou aí, uma forma bem simples e prática para você saber a sua intensidade, né? É você saber se você consegue falar, como é que tá a sua respiração, né? Se você estiver muito ofegante, né, no exercício aeróbico ali, provavelmente você está treinando em alta intensidade e agora, como o Luiz bem falou aí, não é muito aconselhável, né? Se for um exercício de musculação, evite também fazer muitas repetições e ter a falha, até a exaustão total do seu exercício, tá? Para você ali não ter um processo de fadiga tão grande, né? Aí você pode trabalhar aí no que a gente chama de 50% até 70% aí do seu RM, né? Trabalhar com cargas um pouco mais leves ou não ir até a falha, né? Existe também uma tabela que é bem prática, assim, para você ver se você está indo em alta intensidade ou não, que é a tabela subjetiva de esforço, né? Que é a tabela de Borg. Que lá você avaliar esse exercício foi muito extenuante para mim ou não, você avalia de 0 a 10 lá. E aí vocês podem pegar, eu posso deixar também depois disponível o arquivo da tabela para você levar no seu treino, você olhar lá e falar, agora eu estou nessa intensidade, então tá legal. Então aí você consegue controlar melhor a sua intensidade do exercício, né? Igual o Luiz ponderou aí, pessoal, o exercício de alta intensidade, de acordo com os estudos aí, ele promove um declínio, né, na sua imunidade logo após do treino, e esse declínio ele pode perdurar até 48 horas após esse treino intenso, né? Por que isso acontece? Geralmente, quando a gente treina em alta intensidade, a gente gasta muita energia, né? Depleta lá as fontes de energia e também gera um processo um pouco inflamatório, né? E esse processo inflamatório, ele gera também algumas citocinas pró-inflamatórias, né? Então, a citocina pró-inflamatória, ela vai facilitar que você tenha uma infecção, por exemplo, respiratória. Então, por isso que não é muito indicado, nesse momento agora, a gente fazer muito treinos intensos, né? Principalmente se você não for atleta e não vive de exercício físico, do seu condicionamento, você não precisa fazer isso porque isso pode te expor aí a algum risco, né, por um determinado tempo, e caso você seja contaminado por algum vírus, não precisa nem ser o coronavírus, qualquer outro. Provavelmente, você pode aí ter mais facilidade de desenvolver um caso mais grave, tá bom? Então é importantíssimo isso, essa orientação, né, de fazer exercício físico em intensidade moderada. E também eu vi que os exercícios aeróbicos parece que tem um potencial maior aí para desenvolver esse benefício para a imunidade, né? Certo, Leite? Exatamente. Porque eles ajudam, como a doença ela ataca principalmente o pulmão, né? Os exercícios aeróbicos eles vão promover uma ajuda nisso, na questão da pessoa estar respirando melhor, tudo. Então é isso que eles vão contribuir, né? E é legal também, que eu tinha até esquecido de salientar, que o exercício moderado ele aumenta algumas coisas, né? Como a liberação de interleucina 2 e as células natural killer, que são basicamente coisas que vão ajudar no sistema imune para proteger. Eles vão estar ali, que vão ser liberados pelo exercício moderado para proteger o sistema imune. Então eles vão estar ali como se fossem os guardiões, né? Ó, tá vindo tem coisa estranha aqui entrando no corpo, vamos proteger. Então o exercício moderado ele ajuda nisso. O intenso ele já provocaria o contrário, né? Tem a liberação, mas ele não conseguiria, como posso dizer, ele vai na verdade gerar um desequilíbrio, né, inflamatório. E aí não vai conseguir combater, né, o vírus que está entre isso, N vírus, né? Uhum. E é importante também ponderar, pessoal, que esse efeito do exercício intenso, né, é momentâneo, né? Exatamente. Ali, depois que você se recupera do exercício, passou ali 48 horas, o seu corpo vai voltar ao normal, a sua imunidade. Não quer dizer que se você fez um treino intenso, você vai piorar a sua imunidade. Não. A longo prazo, até mesmo o exercício intenso, ele melhora a sua imunidade. Porém, naquele momento que você fez, como você teve um desgaste muito grande, momentaneamente você tem um declínio aí na sua imunidade, né? É importante que fique claro também, tá bom?
Porque não quer dizer que o exercício intenso vai trazer malefícios para a saúde, mas Exatamente. esse ponto aí, ele pode causar isso, tá bom? Isso eu acho que é bom a gente frisar, que senão as pessoas, ninguém vai querer mais treinar intenso. Não é isso, tá, pessoal? Tem que ter cautela e agora a gente está falando isso principalmente, né, por essa situação que a gente está vivendo, né? Exatamente. Agora eu lembrei que você falou aí do treinamento aeróbico, né, que trabalha principalmente a parte cardiovascular, respiratória. Existem algumas adaptações que eu acho muito interessantes assim, do exercício aeróbico, principalmente, né, que ele aumenta as nossas conexões neurais, né? Então você tem mais conexões neurais, que é o que a gente chama de neurogênese, né, que é a criação de novos neurônios, novas conexões, e também mais conexões de vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de angiogênese. Então, o exercício físico tem esse potencial, né, de trazer esses benefícios. E o que isso pode trazer de benefício, né, para a gente, para quem não sabe aí, né? Quando você tem mais vasos, você aumenta a quantidade de vasos, você consegue, então, melhorar ali a sua circulação, né? Diminui um pouco aí a sua pressão arterial. E se você tiver, por exemplo, um evento de infarto ou AVC, você tem mais vias sanguíneas para o seu sangue passar ali e provavelmente diminui a chance de você ter uma coisa mais grave aí, pode chegar até o falecimento, né? Então, o exercício físico é importantíssimo nisso, né? Aumenta o fluxo sanguíneo para os tecidos e também melhora aí a nossa capacidade de raciocínio no cérebro, né? E melhorando as conexões neurais. Isso também vai ajudar aí também na circulação, né, do sistema imune e tudo. E eu acho que é bem interessante aí também para o benefício que a gente tem, né? Exatamente. Sem contar que os outros benefícios que a gente já está acostumado, né, a ouvir falar que o exercício faz, né? Que auxilia no processo de perda de peso, né? Além de ajudar na saúde mental, reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, como infarto, AVC, hipertensão. Ele controla a taxa de colesterol também, né, no HDL, e ajuda no controle da taxa do LDL, que é o colesterol ruim, né? Além de ajudar também no controle da glicemia. Ou seja, o exercício físico em si ele traz grandes benefícios, né, para aquele que pratica. Porque todas essas doenças, coisas, por exemplo, como colesterol, peso, pressão, tudo, eles são doenças que podem agravar quem acaba contraindo o coronavírus, né? Então o exercício físico ele não atua às vezes diretamente, mas indiretamente, ou seja, no controle de peso, fazendo a pessoa ganhar mais massa muscular, ajudando assim na questão da glicemia, né? No controle da glicemia e N outros motivos, né? E, ou seja, ele vai acabar tornando, então, o sistema imune mais eficiente também, né? Como aumentando daí o que a gente já tinha falado, né? Exatamente. Como a gente já falou lá no início, né, Luiz, para o pessoal entender as consequências do coronavírus, né, do Covid, como ele deixa o nosso corpo muito debilitado e ataca principalmente essas pessoas que têm hipertensão, diabetes ou obesidade, né, excesso de peso aí, o exercício físico vai na contramão. Ele exatamente ajuda a todas essas doenças, né? Ajuda a gente a diminuir aí a glicose sanguínea, ajudando para quem é diabético, ou até na prevenção de diabetes, hipertensão e da obesidade, diminuindo aí a gordura corporal. Então, tudo que o coronavírus, o Covid, pode se aproveitar ali para se instalar no corpo, o exercício físico vai ao contrário e produz benefícios que podem minimizar tudo isso, né? Então, isso é importantíssimo. E como o Luigi falou muito bem aí, a gente ainda não sabe se o exercício realmente pode agir de forma direta no coronavírus, né, no Covid, mas a gente sabe que ele pode sim e traz todos esses benefícios aí que podem amenizar aí um agravamento, né? Teve uma pessoa que me mandou aqui, o Esdra, né? Ele falou assim, que normalmente a pessoa se sente muito cansada, né, fadigada depois que teve a doença, né, o Covid. E ele queria saber como que faz, então, para retomar os exercícios, se isso é normal ou não, como é que eu faço aí para voltar à rotina de exercício? Então, como a gente tinha falado, como tem 205 sequelas ou sintomas, né? Ou seja, é normal. O cansaço é uma delas e vai ser normal a pessoa se sentir cansada por um tempo. Normalmente dizem que é até 7 meses, mas isso ainda está sendo estudado melhor, né? Mas então, a princípio, é normal. A pessoa sentir esse cansaço, essa fadiga para voltar ao treino, tudo. O recomendado, então, é que a pessoa volte com intensidade de leve ou
moderada, principalmente leve ainda, para o corpo se acostumar de novo aos treinos. Isso independente do treino que a pessoa for fazer, seja aeróbico, seja um treino de hipertrofia para ganho de massa muscular, né? Treino de força. Então o ideal é que a pessoa comece de leve e indo para moderado e depois vai aumentando cargas, conseguindo progredir, né? Para não ter aquilo que a gente falou, aqueles déficits, né? Que é onde vai poder contrair algum vírus ou alguma outra doença. O corpo já está fragilizado, né? Então, se a gente faz alguma coisa mais intensa, vai fragilizar mais. Então, começa leve, devagarzinho, mas volta. Que o importante é fazer exercício. Faça exercício, nem que seja devagarzinho, porque uma coisa que eu estava lembrando de um estudo que fala que o importante é que a gente faça exercício, faça ele ainda de forma de leve a moderada, assim, e que ele tenha constância. Ou seja, que a gente não treine uma vez, tipo, na semana, depois vai treinar de novo daqui 2 semanas. Não, tenha constância no exercício. Isso serve para tudo, né? Ter sempre constância. Ou seja, comecei a fazer, faço, porque os efeitos crônicos do exercício, eles vão vir. Ou seja, efeito crônico é quando a pessoa acumula, como se estivesse acumulando exercício físico dentro de uma bolsa, né? E quanto mais você consegue acumular, mais você vai ter os benefícios do exercício. Né? Então isso que eu acho que é o bacana. Se ele teve Covid, está se sentindo fraco, mesmo assim, faça alguma coisa, faça algum exercício. Não deixe de treinar, porque os benefícios virão. É igual você fazer uma poupança ali, né? Um dinheirinho ali, você guarda, passou daqui 10 anos, você consegue comprar aquilo que você quer. O exercício físico, a nossa saúde é assim, ela vai sendo construída dia a dia, né? Vai chegar uma hora que a gente vai começar a colher esses benefícios, vai começar a ter mais saúde, mais benefícios, né? E para isso a gente precisa de constância, precisa sempre estar fazendo ali, né? Porque senão o nosso corpo ele vai regredindo, né? A tendência com o envelhecimento, com o passar do tempo, é a gente perder massa muscular, perder desempenho. Então, se você não mantém a regularidade, você vai tender ao declínio, né? O nosso corpo ele não mantém a massa muscular que não é utilizada, não mantém a massa óssea, ele não vai manter o seu desempenho cardiovascular se você não treinar. Então você tem que manter a constância. E o Luigi foi bem direto aí, bem certeiro, né? De como começar os treinos novamente. E eu queria ponderar só alguns detalhes aí para alguns casos, né? Mas como assim tem muitos sintomas, não tem como a gente falar uma coisa assim que vai servir para todos, porque cada caso depende, né, do que você sente, de quão grave foi a doença para você, se você teve comprometimento no seu pulmão ou não. Então, depende de várias situações, se você foi acamado ou não, se você não teve sintomas nenhum. Mas uma coisa que eu acho interessante também é que depois que você já passou daquele período de isolamento, você já quer retomar os treinos, vá no seu médico, procure seu médico, tá? Faça um exame de sangue, todos os exames que o médico pedir. E aí, nesse exame, você vai ter uma noção do que aconteceu no seu corpo, né? E também de acordo com o que você sente. E aí, sim, depois que você viu os seus exames, você sabe como você está, você procura um profissional da educação física para ter uma boa orientação também de como você lidar e construir o seu treino, né? E retomar os treinos aí. Porque, às vezes, tem algumas pessoas também que foram acamadas, ficaram muito tempo acamadas, às vezes não conseguem nem andar direito, né? A pessoa começa a ter dificuldade, é uma coisa séria isso. Então, assim, depende muito do estado que a pessoa passou por isso, né, e ficou depois, né. Às vezes é preciso até fazer uma fisioterapia aí, né, de reabilitação, força muscular em perna, ou até uma fisioterapia respiratória também, né, para depois você procurar fazer um exercício mais de fortalecimento, exercício mais aeróbico. Então, pessoal, vai com cautela, sempre é possível sim ter benefícios de adaptar o exercício à sua situação. Mas é importante que você tenha uma boa orientação e tenha calma agora nesse momento, né? Mas com certeza aí, igual o Luiz falou, se você tiver consistência e treinar com regularidade, você vai ter resultado aí muito bom, né? Quer falar mais alguma coisa aí? Não, sobre isso eu acho que é basicamente isso mesmo. A pessoa procura um médico, vê, né, como que tá. Dependendo, como a gente gosta sempre de falar, que tudo depende, né? De fato depende. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então isso tem que ser levado em conta. Como que é aquela pessoa, qual que era a rotina dela, o que ela treinava antes, como que ela está agora pós-Covid, né? Quais foram as sequelas que ficaram. Então acho que isso foi bem ponderado por você, né? Falando que, ó, depende. Então vamos ver como que você tá. Tem casos e casos. E cada caso acho que tem que ser abordado e tem que ser levado ao profissional, né? Leva pro médico, pro fisioterapeuta se necessário, pro profissional de educação física, depois, e assim vai.
Mas o importante, É, depois de tudo, é não deixar de se exercitar, né? Tentar se exercitar de algum modo. ótimo, perfeito. E pessoal, assim, uma coisa que eu queria falar também agora aqui, como a gente já falou dos benefícios do exercício físico aí, por exemplo, quanto antes você começar a praticar exercício, é melhor, tá? Porque aí você vai ganhar mais condicionamento, você vai ganhar mais massa muscular, por exemplo. Se você ficar acamado, qualquer pessoa que ficar acamada, ela vai perder massa muscular, não tem como, por causa da ação da gravidade, porque ela está sem movimento. Então, se você ganhou massa muscular treinando, e você vai ter uma perda ali, é melhor porque essa perda não vai ser tão significativa. Agora, se você já tem pouca massa muscular e muita gordura, se você fica inativo, você vai perder mais ainda e vai aumentar mais ainda a gordura corporal. Então, isso vai ser pior ainda, entendeu? Então, é sempre importante você começar aí o quanto antes, né? Sempre respeitando seus limites aí e ter uma vida mais ativa, né? Isso aí. Aí agora, Luiz, eu recebi uma outra mensagem aqui perguntando do uso de máscara, né? O João, ele perguntou, usar máscara é recomendado para correr ou não? Usa ou não? Como é que é? O que você tem a dizer disso aí? Então, primeiro que já é recomendado usar máscara, né? A gente deve usar máscara. Agora, no caso de exercício, realmente, primeiro que eu falo que na prática, realmente a gente vê coisas que é difícil, é complicado, algumas a gente orienta tudo, mas é complicado. Só que quando a gente vê alguns estudos, e a gente às vezes vai provar isso na prática, é bem isso mesmo. A maioria dos estudos mostram que o uso de máscara, que as pessoas normalmente acusam, máscara, eu tô respirando gás carbônico, não sei o quê, então isso vai prejudicar o meu pulmão, vai me prejudicar depois, né? Só que os estudos mostram que não tem diferença quem usa máscara e quem não usa máscara. Não consegue achar diferença nenhuma, né? Então, ou seja, na dúvida, vamos usar máscara, porque a máscara pelo menos está te protegendo, você não sabe onde você está correndo, as pessoas ao lado, se tiver gente ao lado, né? Então, a gente deve usar máscara para correr. Tem algum incômodo? Vai ter incômodo sim, usar máscara, você respirar na máscara, voltar ali, às vezes vai fadigar mais rápido, mas isso é normal. No caso, diminuir a intensidade, se começar a fadigar muito, diminuir um pouco a intensidade, muda a estratégia do treino, né? Mas eu acho que nesse momento é bom a gente não deixar de usar máscara e seguir os conselhos, as recomendações, né? Para se proteger do coronavírus. Legal. É exatamente isso, tá, pessoal? Eu concordo com o Luigi. E pelo que eu li no artigo, né? E até mesmo de acordo com a recomendação aí do Ministério da Saúde do Brasil, o ideal seria que você sim use a máscara quando for correr, tá? E leve uma máscara de reserva, né? Porque assim, quando você começa a treinar, você vai transpirar muito, isso é normal. Mas aí se a máscara estiver umedecida, molhada com seu suor, ela vai perder a eficiência dela, ela não vai mais barrar o vírus, né? Então, se o vírus estiver circulando ali e você passar, você pode ser contaminado com muito mais facilidade. Então, é importante que você leve uma máscara de reserva, né? Caso você for treinar aí num ambiente que tenha mais pessoas ou treinar num local aberto, e troque a sua máscara caso ela esteja umedecida. E sempre tome os cuidados para trocar, né? Não fica pegando no centro da máscara, troca com cuidado aí, né? E sempre higienize a sua mão também, né? E procure manter o distanciamento social, né? Que é recomendado aí 1,5 m pelo menos, né? Para você não ter contato direto com o vírus aí. É basicamente isso, igual o Luiz falou aí, atrapalha um pouquinho sim, né? Você fica um pouco mais com dificuldade para respirar, algumas pessoas podem até sentir falta de ar, mas é indicado, como a gente já falou, né? Fazer atividade física em intensidade moderada. Com intensidade moderada, você não vai ter tanto assim essa falta de ar, essas coisas, né? Só se você quiser já se empolgar demais, aí já começa, mesmo sem máscara, você vai sentir falta de ar, né? Então, Exatamente. Vai com calma que dá tudo certo, né? E depois vai se acostumando também, né? Mas realmente incomoda, né, pessoal? Mas como a gente está pensando aqui num processo de prevenção, é mais importante você cuidar da sua vida, né, como um todo, do que realmente ser só ali pensar no seu desempenho e no conforto, né? Agora, nesse momento, a gente precisa passar por esse sacrifício aí, né? Exatamente. Eu acho que isso é bom ponderar, né? Porque apesar de a gente às vezes buscar desempenho, estética, tudo, seja o que for, o momento eu acho que ele pede pra gente ter mais um equilíbrio, né? Prestar atenção para o que é melhor agora. Eu
ter mais um equilíbrio ou tentar buscar meu desempenho independente de qualquer coisa, né? Eu acho que isso é importante. A gente está ponderando que, ó, independente, o momento ele não pede para que a gente busque muitos desempenhos, né? Pede para que a gente tome conta da nossa própria vida e da do próximo, né? Elas na engenharia comentou aqui, ó, já treinei com a máscara N95 azul. Achei muito boa para o treino. Ah, e você tem alguma recomendação de máscara aí, Luiz? Alguma coisa ou não? Alguma dica aí, pessoal? Cara, essa máscara que ela falou é muito boa, a N95. Falam muito bem dela, mas, meu, treina com a máscara que você tem, o importante é estar de máscara. Tá de máscara, usa máscara, que nem você falou, meu, suou, a máscara não vai ter a mesma efetividade, então troca a máscara por uma máscara que não esteja molhada, né, mas usa máscara, independente de qual máscara for, usa. Assim, verdade. E o recomendado hoje aí, né, se você usar uma máscara de tecido, né, usar duas, e essa N95 realmente é a que tem maior proteção aí, né? A Celi aqui, ó, comentou, Celi Pérez, qual o exercício para melhor circulação da panturrilha? O exercício de panturrilha normal, aqueles basicão já vai ajudar, de ficar fazendo flexão plantar, né? Sobe, desce, se apoia às vezes em algum degrau para fazer esse movimento assim para cima e para baixo com o tornozelo, já vai ajudar bastante, né? A circulação. Porque como é dito, né, a panturrilha é um segundo coração, né? Ajuda no retorno venoso do sangue. Exercício básico e fácil de fazer em casa, né? Só ficar na ponta dos pés, aqueles exercícios, né? Tem no meu canal exercício que eu mostro, treino completo de panturrilha, corrida também, né? Pedalar, exercício aeróbico. No geral, ajuda aí a circulação, né? Aí a Celi ainda perguntou aqui, ó, eu tive coronavírus, qual é o melhor exercício? Como eu faço para voltar a treinar aí? A gente já falou um pouquinho disso, né? Uhum. Sim, Você quer falar mais alguma coisa? Aquilo mesmo que a gente já tinha falado, que não tem muito, tipo assim, o exercício, eu acho interessante isso, as pessoas sempre buscarem um exercício que vá resolver os problemas, né? É um conjunto. E como a gente já sempre fala, né, além de ser um conjunto, é a questão da intensidade. Hoje, o recomendar, já que teve Covid, volta devagarzinho, consulta o médico, vê se tem a necessidade de, precisa de um fisioterapeuta? Vá no fisioterapeuta, depois consulte o profissional de educação física e comece devagar. Né? Isso é o ponto, é começar devagar, sem ficar afobado com resultados por enquanto, mas o importante é voltar devagarzinho e se exercitar. Exatamente, igual o Luiz falou aí, não existe, né? Eu não gosto disso também, assim, mas é comum, né? Não é por causa que as pessoas, sei lá, não sei de onde vem isso, mas é comum as pessoas geralmente acham que um exercício específico, né, vai causar um benefício, assim, igual no geral, né? Você cuidar da sua saúde também, né? Como eu comentei aqui no começo, por exemplo, o nosso sistema imune, ele melhora não só a partir do exercício físico. O exercício é um elemento importantíssimo que vai trazer benefícios aí para a nossa saúde, mas é importante que a gente se alimente bem também, né? Eu queria falar isso porque nesse momento eu tenho visto muito assim, que tem pessoas fazendo muita restrição alimentar, ficando em jejum. Teve até um caso aí de uma famosa, né, que fez jejum aí por vários dias. Então, pessoal, cautela nisso, porque assim, se a gente não consumir proteína, por exemplo, se tiver baixo consumo de proteína, o que é proteína? Carne, ovo, né, leite, derivados de leite, tudo tem proteína, esses alimentos, né? Então, se você tiver um baixo consumo de proteína e carboidrato, seu corpo vai ficar fraco. Seu corpo ficando fraco, você vai ter uma baixa no seu sistema imune. Tendo uma baixa no sistema imune, como a gente já falou aqui, você fica mais suscetível a qualquer infecção, vírus ou bactéria que chegar no seu corpo. Então é importante, pessoal, que você não fique fazendo essas dietas malucas aí. Eu não sou nutricionista, nem o Luigi, mas essas informações a gente tem, porque essa informação é passada em artigo e a gente sabe que a construção do sistema imune ela é complexa e depende de vários fatores, né? Então cuidado aí para você que, geralmente o pessoal que quer emagrecer, né, fica fazendo essas dietas malucas, não come direito, então toma cuidado, procure também uma boa orientação do nutricionista para você não fazer nenhuma loucura, né, e ficar aí suscetível à doença, né? Exatamente. Para quem não está indo na academia, pode dar algum exemplo de exercício para fazer em casa? Nossa, isso aí você tem a rodo no seu canal, né? Pessoal, olha, se o pessoal tá na dúvida do que fazer, gente, entra no canal do Fernando, que aí chove exercício para fazer em casa.
Pessoal, eu tento passar no meu canal os exercícios de forma segura para fazer em casa, né? Eu sempre explico muito bem a técnica, como você tem que ter, né? Saber fazer o exercício corretamente, né? Que é o que o pessoal chama hoje de consciência corporal. Que nada mais é do que você saber fazer o exercício, né? Você saber ativar ali a sua musculatura, saber a intensidade correta para você, é o que eu sempre falo. Você tem que respeitar os seus limites e se reconhecer como pessoa. Não adianta, por exemplo, você ver um treino lá na internet e querer fazer o treino que aquela pessoa faz. Às vezes a pessoa já treina há muitos anos, utiliza várias coisas, procedimentos estéticos, sei lá, várias coisas para ter aquele resultado que ela teve. Então, assim, a gente não pode ficar pensando só no resultado, né, e se comparando com outras pessoas. Mas uma dica igual o Luiz falou aí, entra lá no meu canal, tem muitas dicas lá de treino de panturrilha, de braço, de perna, de abdômen, treino de circuito, treino de equilíbrio, tem tudo. Tudo que você quiser tem lá, só acessar. Se tiver alguma dúvida também pode mandar para mim, que lá tem muitas opções. Mas pensando assim de uma forma geral, na saúde, é importante que a gente faça exercícios localizados ali de força, que trabalham treinos de hipertrofia, né, para ganho de massa muscular, né, que geralmente são aqueles treinos que a gente faz exercício localizado, como flexão, agachamento, abdominal, né, com um tempo de pausa ali. E você também pode fazer os exercícios aeróbicos, dá para fazer em casa também, né? Que são os treinos em circuitos, que trabalham um pouco mais a capacidade aeróbica, né? Você pode fazer, tem até treino de caminhada lá que eu faço em casa, com a minha sogra no canal. Então, vocês vão assistir lá, além de ser informativo, vocês vão dar muita risada. Você quer falar mais alguma coisa aí? Muito bom, assistam esse vídeo do Fernando judiando da sogra dele. Não, acho que eu peguei muito leve, eu devia ter acabado mais cara antes dela ir embora, né? Coitada da sua sogra. A Raquel perguntou aqui, ó, porque eu acho que talvez o pessoal tenha ficado em dúvida sobre isso. Quais os tipos de exercícios são de intensidade moderada? Você já explicou isso, né? Se quiser retomar aí para quem não pegou. Então, assim, exercício de intensidade moderada, eu não gosto de falar, tipo, quais são os exercícios, porque eu acho que depende muito por causa da intensidade, que a gente chama de intensidade. Eu posso estar correndo e o exercício não ser intenso, né? E tem a ver com a questão da sua frequência cardíaca, se ela está a 50%, 70%, né, da sua frequência cardíaca, o exercício. Então, ou seja, exercícios moderados é quando a gente está ali nessa faixa, 50%, 70% da frequência, ou seja, quando você está respirando e ainda está conseguindo conversar um pouco, você ainda não ficou ofegante, não está só respirando pela boca e não conseguindo falar mais nada, aí já é exercício intenso. Então, ou seja, basicamente, exercícios moderados. Qualquer exercício que a sua frequência não se eleve muito, né? Isso é no conjunto do treinamento, né? Porque às vezes você fazer um exercício intenso não considera o todo do treino um treino intenso, né? Às vezes é só aquele exercício que foi mais intenso, por exemplo, um afundo. Um afundo, a frequência vai lá em cima você fazendo um afundo, né? Mas do resto do treinamento, a frequência cai de novo. Dependendo do treino isso levando em consideração o treino de perna, né? A frequência cai já de novo um pouco. Então, ou seja, o importante é a pessoa saber o quê? Sobre o que é um exercício intenso e moderado. Eu acho que esse é o ponto, né? Não Exatamente. deixar a frequência subir muito. Exato, assim, para ficar bem claro, pessoal, a intensidade não é exatamente o exercício que você vai fazer, Isso. mas como você faz o exercício, né? Você pode, igual o Luigi falou aí, você pode fazer uma corrida, que, por exemplo, para você, a 10 km por hora é muito intenso para você não é muito treinado e tal, mas se você pegar um atleta, alguém que já corre há muito tempo, 10 km por hora para ele pode ser leve. Então, a intensidade, ela é individual, a intensidade não é igual para todo mundo. Pode ter algumas pessoas, igual o Luigi falou aí, fazer o afundo é exercício de agachamento, né? Você faz com uma perna à frente da outra. Então, algumas pessoas podem fazer, por exemplo, uma série de afundo sem peso e não sentir nada. E outras que não são tão treinadas, fazer uma série sem peso, a pessoa ficar ofegante, sentir dor na perna, entendeu? Então, o exercício, a intensidade dele vai de acordo com o seu nível de treinamento. Então, por isso que ela tem que ser avaliada de forma individual. Tem pessoas que vão correr ali a 10 km por hora, como eu falei, e vão conseguir conversar normal, não vão se sentir cansadas. Outras que já não são muito treinadas, nessa mesma velocidade, não vão conseguir nem falar nada e vão ficar muito ofegantes. Então, é importante que a intensidade seja adaptada a cada pessoa, né, de forma particular. Por isso que é bom consultar um profissional de educação física, né? Porque ele vai saber
avaliar melhor como que vai estar a intensidade para o aluno. Teve uma pergunta aqui, outra da Raquel. Quanto tempo depois de ter Covid pode fazer algum treino? Eita, essa é... Mas, pelos estudos, eles não dão um tempo, né, certo? Depois de 15 dias. Eles falam aquilo que o Fernando já tinha falado. Consulta o médico, vê como que tá o seu pós, né, seus exames, tudo. Tá ok, o médico liberou depois de passar aquele período de quarentena onde o vírus ele é transmissível, né? Beleza, consultou o médico, posso treinar? Volta. Se o médico liberou tudo e tá ok para treinar, volta. Você não tem um tempo certo para voltar, 10, 15 dias, não. Depende de como você vai estar no pós, né? Como que vai estar toda a sua taxa de vitaminas, essas N coisas. Exatamente, é isso que o Luiz falou, né? Depende de cada caso, né? Isso é uma pergunta muito difícil, porque assim, igual a gente falou no começo, algumas pessoas podem ter só um caso levinho, né? Não sentir nada, ou só ter aquela tosse, febre e recuperar, e outras podem ficar acamadas, que aí o caso geralmente é mais sério, né? Requer mais tempo, né? Como a gente falou aqui, existem casos que as pessoas sentem os sintomas ainda, né? Depois de 7 meses. Então é um período meio longo ainda, 7 meses, né? Então depende de cada pessoa, mas basicamente é isso que o Luiz falou. Primeiro converse com o médico, né? Se ele liberar, aí sim você começa, porque é muito difícil, né? Dar uma resposta assim que depende da individualidade de cada pessoa, né? Isso eu acho bacana, cara, a individualidade, porque às vezes a gente tenta pôr todo mundo dentro de um pacote, né? E não tem como. Cada ser humano tem as suas especificidades e é assim. Então cada um tem que ser considerado de um jeito diferente, né? Tem uma pergunta aqui, qual o melhor tipo de treino para fazer pós-Covid? Basicamente, respondendo basicamente rápido, né? É aquilo que eu falei. Você tem que fazer os treinos que contemplam a sua saúde como um todo. Eu gosto de falar isso assim no meu treinamento online com os meus alunos, do que é composta a nossa saúde, né? Da parte psicológica, social e biológica, né? E dentro da parte biológica ali do treinamento, eu acho interessante também pensar numa amplitude, né? Não só naquele resultado estético, mas sim de você fazer tanto exercícios aeróbicos, exercícios que trabalham força muscular, exercícios para ganhar massa muscular, trabalhar equilíbrio, né? Mas aí eu acho que também vai em direção àquela individualidade de cada pessoa, né? Se a pessoa ficou muito tempo acamada, por exemplo, é idosa e perdeu muita massa muscular na perna, aí eu acredito que nesse caso seria essencial para ela fazer um treino específico que reabilitasse, né, que fizesse ela ganhar mais massa muscular na perna, para ela voltar às atividades dela, né? Se é uma pessoa que perdeu muita capacidade aeróbica, vamos focar em fazer exercícios aeróbicos que trabalham a respiração e tal. Então, assim, eu acredito que é nesse sentido. E na parte da saúde, né, trabalhar o mais amplo possível, né, da sua saúde no geral. Trabalhar equilíbrio, coordenação, tempo de reação, potência, força e resistência muscular, como um todo, né? Então, mas para isso você vai precisar de uma boa orientação, né? Normalmente as pessoas sozinhas não vão conseguir fazer isso. Muitas pessoas não sabem nem, por exemplo, o que é tempo de reação, o que é potência, né? Não vai conseguir fazer isso. Mas é basicamente isso aí. Aqui, teve uma pessoa que perguntou aqui, ciência brasileira. Como os profissionais de educação física estão se adequando para atender os pacientes pós-Covid? Existe algum curso específico na área? Que eu saiba, não existe, né? E assim, é muito recente, né, para ter algum curso, né, Luigi? Porque assim, a gente ainda não... A gente não sabe. A gente não passou ainda também da pandemia, né? A gente está vivendo nesse momento de pandemia. Então, assim, para o que você está falando também, eu não sei nada ainda. Tudo ainda é muito novo, né? Os artigos que estão saindo ainda também são novos, com coisas que ainda não se tem ao certo certeza, né? A gente sabe daquilo que já aconteceu, né? Dos outros estudos, mas agora cursos para isso, a gente se baseia em cima daquilo que já tem. Exato. Então, assim, como a Covid é uma doença muito nova, né? Não teve tempo ainda de construir tudo isso, né? Mas a gente já tem muitas informações que o exercício físico, sim, ele vai beneficiar no funcionamento do nosso corpo, né? De forma geral, como a gente já falou, diminuição da gordura, aumento da massa óssea, da massa muscular, vai aumentar o colesterol bom, ajuda a diminuir o ruim também, né? Aumenta as conexões neurais, aumenta ali também
os vasos sanguíneos, que vão melhor distribuir o sangue para todas as partes do corpo. Então, existem inúmeros benefícios que, consequentemente, também vão ajudar no coronavírus. Mas não existe nada pontual, assim, falar, o exercício físico agiu diretamente nisso, né, no coronavírus. Mas a gente tem certeza que ele traz todos esses benefícios, já que é comprovado cientificamente. E não, eu não conheço nenhum curso que tenha esse sentido, né? Que ainda é muito novo, né? Acho que é basicamente isso. Mas o que já a gente sabe, né? Que tem que ser voltado com cautela, né? Levando em consideração a individualidade aí de cada um. Perguntaram aqui, ó, tenho que ficar medindo a minha saturação para fazer exercício? Então, o ideal, eu acho que no começo é que você faça, assim, não existe nenhum protocolo ainda, né? Como a gente falou aqui, de como você tem que lidar no treinamento, né? Mas se você tivesse a possibilidade e se você tiver aí a capacidade de medir, o personal que te acompanha também puder medir, eu acho interessante sim. E também fazer outras medidas, né? Principalmente para quem está retomando ali. Fazer a medida da pressão arterial, né? Da frequência cardíaca, né? Para ver se não tem nenhuma oscilação. Porque, né, a gente sabe, o Covid aí afeta várias áreas do corpo, né? Então ele pode aí também causar hipertensão nas pessoas, né? Pode causar vários desequilíbrios aí. Então, o que eu aconselho? Antes de treinar, você pode medir a sua pressão arterial, né? Durante o treino também e pós-treino, pelo menos ali no início, né? Quando você retomar os treinos. E aí, se você vê que está tudo regulado, por exemplo, a quantidade de oxigênio sanguíneo está legal, a sua pressão não tem muita oscilação, a sua frequência cardíaca está boa, ótimo. Depois de um tempo você não vai precisar mais ficar medindo isso, porque provavelmente você não vai ter mais oscilação. Mas no começo, com precaução, para você ter um controle melhor e saber o que está acontecendo no seu corpo, eu aconselharia isso aí. É isso mesmo que você falou. Não tem, como a gente não tem nada ainda muito palpável, né, para falar, mas se é possível a pessoa medir a saturação, meça. Faça isso. Meça saturação, possível frequência cardíaca, a pressão, tudo para ver como que tá. Se não der, vai pela escala de Borg que você já tinha citado, né? Que é aquilo lá da intensidade. Faz aquilo também que tá num caminho bom. Assim, tem uma coisa bem interessante que eu gosto de falar que eu passo no programa de treinamento que eu tenho, eu uso a escala de Borg. Assim, quanto mais intenso for o exercício, maior a chance de você ter resultado de desempenho físico, né? Vamos falar assim, de melhorar o seu desempenho físico. Porém, para você ter mais segurança, é sempre ali no leve a moderado. Então, para quem quer treinar em casa, com mais segurança, às vezes está com medo de alguma coisa, não peque na intensidade do exercício, né? Vai mais devagar, que a chance de acontecer alguma coisa errada com você é bem menor. Então, quanto mais intenso for seu treino, maior a chance de você ter algum problema aí treinando, né? Mas, naturalmente, se você tiver um bom acompanhamento, isso não vai acontecer. E aí aqui, ó, a Mariana, queria mandar um oi aqui para a Mariana, ela perguntou, para quem teve um pouco de comprometimento no pulmão por causa do Covid, é aconselhado qual exercício? E aí? Foda isso. É aquilo lá que a gente já tinha falado, né? Mas se a pessoa teve um problema no pulmão em si, é aquilo lá que você tinha acabado de falar. Sobre, problema no pulmão, faz um exercício aeróbico, vai leve, vai devagar, mas faça. Ou seja, a gente vai agir de acordo com aquilo que a pessoa tá necessitando, né? Perdeu força na perna, vamos trabalhar essa força na perna. Problema agora pulmonar, vamos trabalhar então em cima disso para que a pessoa tenha essa melhora. Exato, perfeito. E aí também, né, a questão do comprometimento do pulmão, em alguns casos isso é reversível, né? Pode ser que a pessoa depois, né, volte o pulmão ao normal ou fique só com um pequeno comprometimento também, né? Igual o Leite falou, os exercícios aeróbicos são excelentes para melhorar a capacidade respiratória, né? Você melhora ali a sua circulação, você melhora a eficiência do seu coração, né? Ele bate menos para fazer o mesmo esforço que você precisa ali. Então, ajuda muito os treinos aeróbicos aí, né? Principalmente, né? Acho que é isso, né? Depois, quem tiver mais dúvidas, pode mandar aí pra gente, pro Luigi. Depois esse vídeo também será publicado no canal, tá?
E aí, se você tiver alguma dúvida também, você pode comentar lá, que eu teria o prazer aí de responder e interagir com vocês, tá bom? Eu queria agradecer novamente, tá, Luiz, de você por ter participado mais uma vez da live comigo, né? Esse foi um tema bem interessante, difícil e atual aí, né? Porque tem muitas informações, tá, pessoal? E pode ser que daqui a pouco mude algumas coisas, né? A gente tem as variantes aí do coronavírus também, né? Do Covid. E cada hora que passa, né? O tempo vai passando, descobre uma coisa nova. Então, assim, é uma coisa bem recente, né? A gente tentou trazer aqui para vocês, o que a gente viu aí também de mais informativo, né? Que estão aí nos artigos científicos mais recentes também, tá bom? Então é isso aí, Luiz. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa para finalizar, pessoal? Eu que agradeço. O Fernando está participando mais uma vez da sua live. E obrigado por estar me colocando mais uma vez numa fria, né? Junto com você. Brincadeira, mas a amizade é para isso, cara. Precisando, só chamar novamente. Não, é legal. Gostei muito aí. Teve muita informação legal, né? E é isso aí, pessoal. Pratiquem exercício físico, porque eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito aí, tá? E com certeza vai ajudar em tudo aí, não só no Covid, né? Mas nessa disposição do dia a dia, em tudo. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, viu? Muito obrigado. Se você ainda não me segue nas outras mídias sociais, me segue aí também, né? Facebook, Telegram, tá? YouTube, que eu terei o prazer de ter você lá, tá bom? E é isso. Um abraço e até mais!